querido, olá querida. Mais um domingo estamos juntos. Que seja um tempo de muita adoração, de muito louvor, de muito cântico. Que brote esperança a partir dos cânticos da palavra. Que Deus possa se revelar a você que está em casa aí nos assistindo, ou em outro estado e possivelmente com alguém doente ou com medo. Nós queremos nesse dia ser bênção na sua vida e relembrar que há um Deus que reina soberano acima de todas as coisas. Salmo 98 diz: cantem ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram vitória. O Senhor anunciou seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se de seu amor e fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no em alta voz e com alegres cânticos, cantem louvores ao Senhor. E queremos falar isso, queremos convidar você a fazer isso. Vamos cantar louvores ao Senhor, declarando que Ele é o nosso Deus forte. Aleluia, vamos juntos. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Vamos juntos. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo Jeová, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está meu Deus. Tudo governa. Ele é o pastor de Israel, o guarda de Sião. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Juntos. Jireh, Ele proveu nossa salvação e nos trouxe paz. Aleluia. Chamar, Deus presente, Ele está aí, querido. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus.
Essa é a declaração cabal das Escrituras que diz que Deus continua reinando no trono. Ele é o nosso eterno Deus. Ele renova as nossas forças. Vamos continuar declarando isso. Aí da sua casa, ergue a voz, dobra o coração ao Senhor e vamos juntos cantar isso. Aleluia. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus. Aleluia. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Juntos. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Aleluia! Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Tu és o Deus que nos defende e cuida de nós. Oh, vamos juntos, pois só Tu és. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Essa é a realidade que a Tua palavra nos apresenta, Senhor. Que diante de Ti, Senhor Deus, somos renovados. Que a nossa esperança seja renovada essa manhã. Que a esperança das pessoas que estão nos ouvindo agora, seja em casa, seja em hospitais, seja tomando café, sejam sozinhas, sejam acompanhadas, que a Tua esperança possa alcançá-los, que Tu possa renovar, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor Deus, nós esperamos em Ti. A Tua palavra diz que Tu virás, Senhor, em favor do Teu povo, e nós cremos nisso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele vem para nos salvar. Aleluia. Que esse louvor faça morada no seu coração. Um dia Ele voltará para nos buscar. Aleluia.
te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Olá, IBC Fortaleza! Chegamos à terceira semana da série Juntos em Oração, um movimento que vai além dos nossos domingos, dedicando todo o mês de março à oração. Ontem nós tivemos mais uma vez 24 horas de oração sendo transmitido em nosso canal no YouTube. Oramos por cada região dessa cidade e esses momentos têm sido conduzidos por servos da IBC que se revezam a cada hora, pela manhã, pela tarde, pela noite e até de madrugada. Isso mesmo, pela madrugada a igreja tem estado presente em oração através do chat. Próximo final de semana teremos mais um tempo como esse, começando às 18 horas de sexta-feira e encerrando no sábado, também às 18 horas. Amanhã, segunda-feira, teremos das 6 às 7 da manhã o Mais Oração que acontece no Instagram da IBC Fortaleza. Aproveite para compartilhar a palavra e orar com a gente. Programe seu despertador. À noite de segunda-feira, o CR Casais continua com a temática sobre comunicação no casamento. Será às 7h30 da noite em nosso canal no YouTube. Na quarta-feira, o Mais Bíblia continua com a série sobre Coríntios e abordará também a temática da oração. Os estudos acontecem no YouTube às 19h30. Na quinta-feira, os jovens comandam uma sala de oração no Google Meet às 21 horas. Para participar, basta acessar o Instagram do Atos e clicar no link que está na bio. Participe e chame alguém. Por hoje é só. Até o próximo domingo. Olá, eu sou José Edson e hoje nós estamos aqui, de casa, mas para falar para vocês nesse momento de oferta, mas falarmos acima de tudo, como a graça do Senhor é poderosa para nos sustentar mesmo em dias difíceis e ainda nos fazer lembrar do nosso compromisso com o Senhor. Oi, eu continuo me chamando Edna e é um privilégio, Nós temos esse contato com a palavra de Deus. Eu quero ler para vocês o que o apóstolo Paulo nos escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10
eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Presta atenção. O apóstolo diz: 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Até parece que o apóstolo estava nessa pandemia. Não, eu acho que ele estava numa coisa ainda pior do que a pandemia, porque era uma perseguição pessoal, cruel, também com a possibilidade de morte igual a nós estamos. Aí ele diz: mas sabe o que o Senhor mais... Ele me respondeu: a minha graça, é como se ele dissesse para Paulo, a minha graça é tudo, Paulo, que você precisa. É tudo, José Edson. É tudo, Edna, que você precisa. É tudo, meu irmão. Aí ele diz: porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. Presta atenção, meu amado. Quanto mais fraco eu fico, mais Deus é poderoso, mais Ele cuida, mais Ele... Isso demonstra a fidelidade, o zelo, o amor de Deus por minha vida e por sua vida. Aí o apóstolo diz: portanto, eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Paulo não tinha vergonha de expor suas fraquezas, suas limitações, suas necessidades, para que Deus fosse ainda mais gracioso, mais poderoso e atingisse ainda com mais presença o coração dele. Então ele diz: eu abro isso e sei que Deus vai estar comigo. Aí ele diz: eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, com as perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Ou seja, aqui Paulo passava especificamente pela pregação do Evangelho, por estar anunciando Jesus, por estar fazendo a coisa certa. Nós estamos passando por uma pandemia, então no caso dele ainda era mais difícil ainda. E ele diz: mas eu não quero perder a sintonia com o Senhor, eu não quero deixar de ver a graça e o cuidado de Deus. Ele diz: porque quando perco toda a minha força, olha o que Paulo termina dizendo assim: então eu tenho a força de Cristo em mim. Meu amado, aonde quer que você esteja, vivendo o que você esteja vivendo, acredite, você tem à sua disposição a força, o poder e a graça do Senhor na tua vida. Então, quando a gente pensa em ofertar, a gente tem que olhar primeiro para Deus, para o cuidado, para a fidelidade, para a graça dele nas nossas vidas. Como é possível isso, viver esse versículo, né? Paulo, ele era humano como nós, né? Mas ele tinha propriedade do que ele falava, porque ele vivia, né, nesse poder que tem nome, né, que é o nosso poder superior, Jesus Cristo de Nazaré, né? Então eu tenho vivido por todos esses anos da minha vida essa graça, né? Essa graça que é um favor que eu não mereço, um favor imerecido, né? Mas Deus tem me alcançado. E eu tive a oportunidade, desde a minha adolescência, no meu primeiro emprego, né, a criar essa raiz, essa força, né, de ofertar, né? Primeiro, tire as coisas para Deus, de Deus, né? Então eu aprendi, casei com um homem também, que já tinha aprendido logo quando se converteu. Então eu tenho certeza que muitos de vocês também, nós temos experimentado essa graça, a graça que nos faz ficar forte, mesmo nesses dias de muita tristeza, né? Então, é essa palavra que a gente tem para entrar na casa de vocês hoje. Então, a nossa esperança é que mesmo em dias difíceis, como Paulo diz, quando nós estamos fracos, em Cristo nós sejamos fortes. Amém. Forte no nosso compromisso, forte no nosso zelo, forte em não perder a nossa visão de que recebemos tudo do Senhor. E por isso nós vamos com fidelidade ofertar. Que você, meu irmão, minha amada irmã, onde quer que você esteja,
não perca esse foco que o apóstolo Paulo não perdeu e serve para todos nós. Ele é capaz de nos sustentar, Ele é capaz de suprir as nossas necessidades e assim nós sermos usados para também abençoar os outros através da Igreja de Jesus. Nós temos tantos projetos sociais, temos pessoas ali perto passando fome, então nós contamos com a sua oferta, com a sua fidelidade, com a sua contribuição, assim como Paulo confiava na presença e no poder do Senhor. Que Jesus nos abençoe nesse momento que nós vamos ofertar. Lembre, aí no seu celular ou na sua tela vai aparecer o QR Code com o Pix, que é uma forma que você pode ofertar diretamente na conta da igreja pelo Pix ou as contas da própria igreja, onde você pode fazer transferência. O importante, como diz Paulo, é que cada despenseiro seja encontrado fiel. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Precisamos de Ti, Jesus. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração, como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Minhas lutas que tentando me afastar de Ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu
sigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Diga pra ele: Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. não vale. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Nós precisamos de ti, Jesus. Nós precisamos de ti, Senhor. Em casa, no trabalho, em trânsito, em qualquer tempo e lugar, vamos orar sem cessar. Como igreja, juntos em oração, levaremos ânimo, esperança e cura aos indivíduos, famílias, enfermos, autoridades e instituições. Juntos em oração, a igreja prevalecerá. Março, mês da oração. Oi gente, eu sou Henrique, discípulo de Jesus. Essa é a Thalina, minha esposa. Nós temos 2 crianças, Ana Sofia e Davi, e já estamos na IBC há 3 anos. Nós vamos compartilhar um pouco do que tem acontecido nessas últimas semanas, que realmente não foram fáceis. No dia 7 de março eu recebi a notícia que o meu irmão faleceu. Ele estava internado por conta da Covid, e no mesmo dia também uma tia minha faleceu por conta também da Covid. Nós estávamos com Covid e a Thaline veio a piorar, eu acredito também por conta da notícia da morte do meu irmão, e tivemos que ir ao hospital. E passamos 4 dias no hospital, a Thaline se tratando, eu também me medicando lá, fazendo exames, e foram dias de muitas lutas e de luto. E eu louvo a Deus pelos irmãos da IBC que oraram por nós, nos ajudaram e se preocuparam. Mas em meio a tudo isso eu vinha refletindo em como adorar ao Senhor em meio a essa luta, tribulação que estávamos passando. Eu lembrei de Jó, que mesmo perdendo 10 filhos, perdendo tudo, ele adorou ao Senhor, dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu lembrei de Paulo e Silas na prisão, que louvavam a Deus, mesmo presos, e música como Te Louvarei, não importa as circunstâncias. Eu pegando o violão, tentando cantar, não conseguia, porque o choro vinha mais forte. Mas eu tentava, insistia, porque eu sabia que Deus é soberano, que Ele estava no controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por situações semelhantes a que eu tenho vivido, não deixe de crer em Deus, não deixe de confiar em Deus. Saiba que Ele está no controle de tudo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, né, na hora da angústia. Esse versículo ficou na minha mente nos dias que eu estava lá no hospital, necessitando de oxigênio para respirar. Me senti muito amada pela Igreja de Jesus, que nos cobriu de orações, esteve muito próximo a nós em tudo isso. E Deus me deu mais um tempinho na terra. Foi para servir a Jesus, para servir a sua igreja. Em breve nós estaremos aí juntos, meus irmãos.
Um abraço. Abraço. Olá, querida IBC, um bom domingo na paz do Senhor. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus aqui no meu confinamento, no meu lockdown. Sou do grupo de risco e realmente estou vivendo dias bastante difíceis, né? Por conta das notícias, dos amigos, das perdas, pessoas queridas que se foram, como a nossa amada irmã Ruth, a quem nós homenageamos, mulher de Deus, que muito nos abençoou, amiga, família abençoada, quantas viagens juntos, né, como família, com as crianças, as minhas, as delas, o Paulo também, amado, querido, que ainda está em recuperação. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, mas são dias que o Senhor está nos levando para a presença dele em oração. Esse já é o terceiro domingo que nós estamos falando sobre oração de uma forma direta, de uma forma contundente, e nós, assim, encerramos esse ciclo de oração, ciclo de palestras, de mensagens, falando sobre oração. Aquela oração de Josafá, de 2 Crônicas, capítulo 20, oração abençoada, o pedido correto, o Pai Nosso, que nós recordamos tão bem, e as vigílias, como essa última da sexta-feira, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, virando 24 horas em oração, e nós teremos aí logo mais pela frente a Páscoa à cidade, será também um tempo de muita oração, de forma inusitada, com toda a criatividade. Nós vamos estar orando por setores da nossa cidade, por lugares diferentes, por instituições, enfim, vai ser um tempo assim muito precioso. Mas hoje eu queria levar você para um lugar muito especial, aprendendo a orar com os salmos, ou orar os salmos. Falando em aprender, né, parece muito claro na palavra de Deus que todos nós somos aprendizes na oração. São raras as pessoas que têm muita prática da oração, aqueles guerreiros, intercessores. Eu tinha uma dentro da minha própria casa, a vovó Palmira, saudosa vovó Palmira, mulher de oração, que tinha um caderninho com todas as orações dos irmãos. Aquela mulher orava praticamente dia e noite, né? Eu aprendi muito com ela, fui muito desafiado com ela à oração. E eu sei que muitos de nós não temos essa prática de oração, essa prática mais direta, essa prática mais, vamos dizer assim, permanente de oração. Portanto, a oração é algo que nós podemos aprender. Aliás, o próprio Senhor Jesus se encarregou de ensinar todos nós a oração, primeiro pelo exemplo, segundo pelas suas palavras, né? Por exemplo, no Pai Nosso, em Lucas capítulo 11, verso 1, diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Ou seja, ele ensina a oração pela sua prática. Ele estava orando num determinado lugar. Então é importante isso. Mas aí, enquanto ele orava, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ou seja, os discípulos revelam que oração é algo que você aprende, é algo que Jesus podia ensinar aos seus discípulos, seus apóstolos, e João Batista ensinou também aos seus discípulos e os seus apóstolos. Bom, pensando na nossa estrutura de oração normal, como crentes em Cristo Jesus, nós temos sempre um pedido, socorro, invariavelmente. A gente começa com o cabeçalho, nosso Deus, nosso Pai, a gente termina em nome de Jesus e logo a gente corre para um pedido de socorro ou para um agradecimento, algumas palavras de louvor e está feito aí o nosso tempo e o nosso momento de oração. Os salmos nos ensinam a orar. Os salmos, eles nos guiam a oração de uma forma muito íntima, muito intimista, muito pessoal. Porque os salmos, eles são orações recitadas ou cantadas, e os salmos revelam exatamente o teor da oração que mostra a alma humana como ela é.
e mostram nas mais diversas formas de falar com Deus. Por isso é tão importante que você foque agora na compreensão de que o livro de Salmos é o beabá da oração. Você pode orar os Salmos. São mais de 100 vezes que os Salmos são repetidos no Novo Testamento. Jesus citou os Salmos, orou os Salmos, mas ele orou também em momentos de muita agonia. Por exemplo, lá em Lucas 23:46, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava recitando um salmo. O apóstolo Paulo diz em 2 instâncias que uma igreja cheia do Espírito, ela fala entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5:19. E o apóstolo ainda diz em Colossenses 3:16 que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossos corações, na medida que a gente recita os salmos. É interessante, ele fala de salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, os salmos são expressões que traduzem o nosso sentimento. E esse sentimento não é um sentimento formal da sua presença num culto, de você ter que orar na frente dos irmãos, não. O salmista, ele abre o seu coração, ele esgarça a sua alma, ele deixa o seu interior vazar em palavras de uma forma que você talvez jamais tenha imaginado poder orar ao Senhor. Então, eu quero lhe dizer que os salmos dão vazão a estes sentimentos que às vezes estão lá dentro e a gente não tem coragem nem de expressar. Então, os salmos, eles são assim, eles nos levam para o vale da sombra da morte e nos levam também para o pico da vida plena com Deus. Então, entenda isso, a importância de você conhecer os salmos, orar os salmos. Então, eu quero recomendar a você abrir os salmos em voz alta, em casa, no banheiro, no seu quarto, em qualquer lugar. Abra os salmos e ore os salmos. Outra coisa, escreva os sentimentos que você encontra nos salmos, que são sentimentos que correspondem aos seus próprios sentimentos, de luta, de angústia, de grito, de bronca, de raiva. O Salmo de número 13 mostra isso e a gente vai dar uma olhada. Outra coisa, leia sempre os Salmos até o final, não só extraindo um versículo. Sabe por quê? Os Salmos, invariavelmente, são orações que trazem queixas, lamentos, mas elas terminam em louvor. Invariavelmente. Então, nos Salmos, presta atenção, o Espírito de Deus nos adverte que pensar em Deus pode ser muito melhor do que apenas pensar em você mesmo e nos seus sentimentos nesses dias de tribulação, de sufoco, de lockdown, de medo, de desespero, de desesperança, de luto, de dor, de angústia. Entenda, o que os Salmos nos ensinam é exatamente isso. Você precisa concentrar primeiramente em Deus e diante dele poder sim expressar os seus sentimentos. Vamos ao Salmo 13, rapidinho. Diz assim, ao diretor do coral, Salmo de Davi: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia em minha alma, com tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. Não permita que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. Um salmo curtinho, mas que traduz um pouco daquilo que salmos mais longos vão nos ensinar, quando Davi abre o coração e se queixa diante de Deus. E é essa liberdade que eu quero dar a você hoje nesta palavra. O título aqui revela o autor, é Davi.
endereçado ao diretor do coral. Talvez, se eu fosse escrever o salmo, eu endereçaria ao Daniel Almeida, endereçaria aos levitas, a Ju, né? Ao Dandan. São esses que dirigem a música na igreja. Talvez alguém aí da categoria de Asaf, né? O salmo começa com desânimo, começa com desespero, mas termina com confiança, alegria e encorajamento. E é isso que eu quero deixar destacado a você, para você hoje, é que a possibilidade de você realmente despejar o seu interior desesperado, inconformado, perplexo, amedrontado. É possível fazer isso diante de Deus. Nossas orações, às vezes plásticas, às vezes enlatadas, elas não permitem esse desabar de sentimento diante de Deus. A gente acha que até é um pecado fazermos isso, não é? Mas olha o que Davi fez. O ponto 1. Há um desespero de Davi. Davi está desesperado de verdade, dando a você a oportunidade de também expressar o desespero. Primeiramente, Davi está desesperado com o Senhor. Ele está bronqueado, ele está desesperado com Deus. Ele diz, até quando, Senhor? Lembra dessa palavra de Abacuque? Todos nós um dia já fizemos essa pergunta. Ou por sentir que Deus não está dando muita importância à nossa luta, à sua luta, à minha luta, ou por acharmos que Deus está demorando demais para intervir. Até quando, Senhor, essa situação vai perdurar no mundo, no país, no meu estado, na minha cidade, na minha família, na minha casa, na minha igreja, em meio aos meus amigos, dentro do meu próprio coração? Até quando? Nós temos vivido isso. Sofrimento com doenças, angústia pela perda, escassez por falta de escassez de alimento dentro de casa, o desemprego, a traição no relacionamento. Somos atacados pelos inimigos e pelos amigos. Somos reféns da política, que é, num certo sentido, coordenada por homens que não têm alma, nem têm coração. E aí você, como Abacuque, começa a gritar e dizer, até quando? Vamos aprender a orar ao Senhor dessa forma, sem prestar muita atenção em quem está ouvindo, mas simplesmente dizer, até quando, Senhor? Até quando? E aí o salmista diz, será para sempre? Essa pergunta se repete não menos que 4 vezes no Salmo 13. Isso indica que o salmista está sedento por libertação, mas ele também está expressando uma angústia de coração. Não é assim que você se encontra? Não é assim que eu me encontro? Hoje pela manhã, ontem, meu coração machucado por perceber coisas que estão acontecendo na saúde, com pessoas, com entes queridos, mas também com pessoas comuns, pessoas simples, que estão morrendo por falta de medicamento, outros morrendo por falta de oxigênio, outros morrendo por falta de assistência, de agentes da saúde suficientes, porque os que estão exaustos, exauridos. Até quando esse lockdown? Até quando? Até quando, Senhor? Então, não é fácil, vamos dizer assim, evitar que o nosso desejo de ver a coisa se acertando se degenere numa impaciência. O Spurgeon diz que a graça, enquanto esperamos em Deus, nos impeça de ceder a um espírito murmurante, porque é isso mesmo que acontece. E é interessante que o salmista dá vez e voz a isso. Parece que, para mim, para você, para a nossa vida, o tempo é um fator crítico, não é verdade? A gente desmaia no meio do caminho, a gente desiste por não saber quando tudo vai acabar. Não é à toa que nós estamos vendo suicídios em cima de suicídios. Os números estão crescendo a cada dia pelo desespero das pessoas. Nós já tivemos aqueles que foram anunciados,
lá no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, outro aqui em Fortaleza, mas isso que não são anunciados. E aqueles que chegam ao ponto de desesperar da própria vida, mesmo não atentando de forma direta, mas têm uma atitude mental de querer dar um fim, porque a pergunta é: até quando? Até quando? Mas olha que interessante, sempre que você olha para os Salmos de Davi, você pode ver você mesmo, em algum lugar ou outro. É interessante. Se você estiver encurralado, você nos Salmos vai achar Davi encurralado também. Você nunca vai chegar a um ponto tão baixo da sua vida que você não possa descobrir que Davi também esteve lá. Você nunca vai subir tão alto na êxtase do bom resultado, da bênção e das coisas boas, que Davi também já não estivesse ali, pronto para cantar sua canção, afinal, com seus instrumentos de cordas, né? Assim como eu deveria cantar a minha. Spurgeon faz também essa sugestão, que Davi está no mais profundo abismo, Davi está no maior pico de êxtase, de alegria, e em tudo ele louva ao Senhor. A pergunta é: será para sempre? Será que Deus vai mesmo esquecer da gente para sempre? Por quanto tempo ele ainda vai se manter alheio à nossa causa? Amados, é exatamente isso que passa pela nossa cabeça, não tem frase de efeito. E é por isso que nós temos que aprender a orar, porque esse aprendizado da oração nos Salmos nos mostra que podemos ser autênticos diante de Deus, que não temos que esconder nada. Não é pecado questionar, não é pecado se indignar, não é pecado se aperrear. E Deus está dando a você essa liberdade através dos Salmos. O salmista diz assim: até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando? Até quando? Vamos lembrar, através da música, do louvor. Lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São dias que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que te levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus.
Pois é, isso mesmo. Davi já tinha enfrentado situações difíceis e ele já tinha visto a presença de Deus com ele em momentos difíceis. Mas, desculpa aí, gente, Davi agora estava sentindo a dor de alguém que parecia ter sido esquecido. Nós temos que respeitar o sentimento do salmista. E Deus permite que isso esteja registrado nos Salmos e talvez não esteja registrado no livro de orações da igreja, da liturgia. Talvez não esteja no catálogo de oração dos irmãos, mas está na Bíblia. Que Davi sentiu a dor de alguém que foi esquecido, ou que se sentiu esquecido pelo próprio Deus. O sentimento de abandono o deixou em desespero. C.S. Lewis diz que o inferno é a ausência de Deus. Lembra daquela palavra, o Senhor dizendo: afaste-se de mim, malditos. Pior do que o fogo eterno é esse sentimento da ausência de Deus. É esse sentimento de que Deus não está, de que Deus não ouviu, de que Deus não se importou. Já ouvimos que Deus jamais esquece de nós, a gente sabe, é uma palavra, é uma promessa, é uma verdade bíblica. Isaías, no capítulo 49, versículos 14 e 15, diz isso. Contudo, o sentimento de Davi era tão forte que ele foi capaz de criar a sua própria realidade. Abandono, abandonado. Que coisa, gente. Atenta para isso. Por isso, embora seja preciso respeitar os sentimentos dos outros, como o de Davi, nós temos que pegar esses sentimentos, e o salmista nos ensina isso, e submetê-los à verdade de Deus. Atentem, veja se vocês conseguem compreender o que eu estou tentando mostrar. E o que nós podemos aprender de Deus aqui. Davi sabia que Deus era com ele o tempo todo. Mas a palavra de Deus nos permite ver um Davi que, a despeito de saber que Deus era onipresente, ele se expressou como alguém que estava sendo abandonado naquele momento. E o respeito ao sentimento de Davi é tão grande que Deus permite que isso seja registrado na palavra de Deus. Ele permite o registro na palavra. Então, Isaías diz o seguinte, e aí tem outro ponto que eu quero tocar com vocês aqui, atentem para essa palavra, é que, embora o sentimento seja legítimo, o sentimento só será validado quando ele for levado à presença de Deus. Porque a verdade de Deus é que vai nos levar à realidade, que vai julgar o nosso sentimento. Então, nós, como seres humanos, temos que respeitar o sentimento. É como respeitar o sentimento de uma criança que sonha com um monstro. Ela está com medo. O monstro não existe, mas ela está com medo. E até que ela possa se sentir segura nas mãos do pai, até que ela possa se sentir abraçada pelo pai, nós temos que respeitar o sentimento do outro. E assim Deus faz comigo, assim Deus faz com você, não é lindo? Olha Isaías, o que diz no capítulo 49, Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Mas olha a resposta de Deus. Ele diz, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? A resposta é retórica. Não. Mas Deus diz assim, mesmo que isso fosse possível de acontecer, eu não me esqueceria de vocês. Olha que lindo. O sentimento de abandono agora é levado não para o irmão, não para o amigo, não para o canto, não para si mesmo, não para a depressão, não para o fundo da rede, não para o psicólogo, psiquiatra. Ele é levado diante de Deus. E Deus vai checar isso e trazer esse sentimento à realidade factual. Porque o que eu sinto nem sempre corresponde à realidade dos fatos.
E eu quero dizer que sentimentos são dádivas de Deus. Sentimentos são uma expressão da imagem e semelhança de Deus na nossa vida. Nós não podemos negar e nem ignorar os sentimentos. Por exemplo, de raiva, de tristeza, de ódio, o sentimento de amor, o sentimento de cuidado, de alegria, mas nós só precisamos cuidar para não deixar que a nossa vida seja regida por sentimentos. Por quê? Porque a queda afetou a nossa capacidade de compreender a realidade. Então, nós não reagimos com a realidade, nós reagimos, às vezes, com situações que elas não são tão reais, ou que têm em Deus a saída e a promessa. Por isso, nós precisamos trazer os nossos sentimentos à luz da realidade e da verdade. Como é que a gente faz isso? Através da oração. Você leva diante de Deus. O salmista nos ensina que o coração cheio de sentimentos, certos ou errados, eles encontram nos ouvidos de Deus o lugar certo para despejar tudo e permitir que Ele nos ajuste à realidade. Olha que lição! Deus! As pessoas vão até dizer assim, não, você está falando desse jeito com Deus, é falta de fé, é irreverência. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus vai estar nos defendendo e dizendo, meu filho, como é que você está se sentindo hoje? O desespero de Davi com o Senhor agora vira o desespero consigo mesmo, no verso 2. Até quando terei que lutar com a angústia dentro da minha alma? Com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Até quando vou ter que lutar com esses sentimentos de angústia dentro de mim? A tristeza está dominando meu coração dia a dia. Eu me dei conta de que dos quadros mais caros do mundo é o quadro do medo, né? Em que aquela pessoa está com aquela feição. Esse quadro foi pintado por Edvard Munch, que nasceu em 1863 e morreu em 1944. E foi no final do século XIX. Ele era contemporâneo de Freud, né? O psiquiatra que investigava as questões do inconsciente. Mas ele começou, Edvard Munch, a expressar o seu tormento interior. E ele pintava, pintava e pintava. Ele nunca se casou, ele era casado com suas pinturas. Mas o que aconteceu com ele? Ora, quando ele tinha 5 anos de idade, a sua mãe morreu por tuberculose, quando ele tinha apenas 5 anos. Depois, essa tragédia foi agravada com a morte da irmã mais velha, quando ele tinha 13 anos de idade. E depois, o seu próprio pai se tornou emocionalmente desequilibrado. E ele viveu uma vida de pobreza. Então, a despeito dele ter feito mais de 1.000 pinturas, 4.000 desenhos, 15.000 gravuras, a que mais se destacou era aquela que expressava medo. Então, nesse caso, o salmista está dizendo que a tristeza está dominando o seu coração. Então ele pensa assim, quanto mais eu penso nas lutas interiores, mais eu adoeço. Nesse caso, a oração é a saída, irmãos. É a saída, é o escape, é o descarrego do fardo. É a que vai trazer a sensação de alívio, de leveza e de paz diante de Deus. Grita que o teu Senhor ouve. Olha, você mastigar um problema é tão ruim como você mastigar um remédio. Se ele passar direto, não tem problema. Se você mastigar, meu amigo, não faça isso. É melhor engolir logo e pronto. Então, é melhor despejar tudo aos pés da cruz do que ficar mastigando e remoendo os seus problemas. Essa introspecção sem saída é uma espécie de tortura da alma que só alivia quando a gente coloca em oração. E aí ele diz, até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Davi estava deprimido, triste, desanimado, primeiro pela decepção com Deus, depois decepcionado consigo mesmo, e agora ele se decepciona com seus amigos. Mas ele não estava sendo egoísta, ele sabia que Deus tinha dado a ele a incumbência de ser quem ele era, mas os seus inimigos estavam vencendo. Os inimigos de Deus,
Os seus inimigos eram inimigos de Deus. Então, o sentimento de Davi era que Deus o havia abandonado. Ele tinha recebido uma incumbência, mas os seus inimigos agora estavam vencendo e ele estava desesperado. Então, Davi começa a reverter, porque ele despejou tudo diante de Deus, ele começa a reverter a sua oração de angústia numa oração de dependência. Davi ora por seu relacionamento com Deus. Ele diz: volta-te, responde-me, Senhor, meu Deus. Volta-te para mim, Senhor. Restaura o brilho dos meus olhos ou morrerei. Volta-te, responde-me. Davi está desesperado por uma intervenção divina. E Deus parece querer ouvir o clamor insistente do seu filho. Como aquela viúva insistente, Deus vai cultivando em nós um senso de carência e necessidade que nos leva ao desespero da dependência de Deus. Isso que quer dizer pobre de espírito. E é por isso que Deus permite as angústias, as tribulações, as lutas. Exatamente porque aí nós temos que correr para Deus. Não para as pessoas, não para si mesmo, não para os remédios, não para os ajudantes, não para os conselheiros, mas acima de tudo para a presença de Deus. Orando insistentemente, gritando. Ele diz: restaura o brilho dos meus olhos. Aqui os sentimentos são postos à luz da verdade. Por isso Davi clama por sabedoria e entendimento. Ilumina os meus olhos para que eu possa entender os meus sentimentos. Estava turvo, estava nublado. Abre e ilumina meus olhos. Assim orou o apóstolo Paulo em Efésios 1, 17 e 19. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreenda, né, Paulo orando pelos Efésios, a esperança concedida àqueles que ele chamou, para a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo. Então, a luz que nos ilumina é essa que nos livra da morte ou da vida suicida. Vamos fazer um acordo com Deus em oração, vamos orar em oração, vamos fazer um acordo com Deus. Glória a Deus. Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima de um continente, por sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço ao teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus têm bastante água pra nadares livre e viver feliz? Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma, me botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, 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 yeah. Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar:
calma e bota a tristeza no olhar. Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Minha graça te basta. Então, que palavra, né? Que palavra cantada. Palavra essa que na poesia do Estênio diz assim: puxa uma cadeira ao minha alma, eu quero te perguntar. Talvez esse seja o momento da gente fazer isso, e de vez em quando é preciso fazer isso. Sua alma está esbravejando, ela está inquieta, ela está insegura, ela está amedrontada, ela está depressiva, ela está sem esperança. E aí você precisa puxar essa cadeira e dizer: senta aí, a minha alma. Você aprende com o salmista que é possível fazer isso. Porque no Salmo de número 42, ele diz: por que você está tão abatida, verso 5, ó minha alma, por que estás tão triste? Espere em Deus, eu ainda vou louvá-lo, não é? Então, que coisa maravilhosa. É isso que eu estou tentando ajudar você a compreender, que é possível puxar uma cadeira na presença de Deus em oração e despejar tudo que você nunca disse a alguém, tudo que você achou que seria um escândalo dizer, pensar, gritar. E agora você tem a oportunidade, na oração, segundo o salmista, falar diante de Deus, abrir o seu coração. Mas aí é interessante, né? Davi agora está pedindo que os seus olhos sejam iluminados. E ele diz agora que ele quer vitória sobre os inimigos. Ele diz: não permita que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Ele não está sendo egoísta. Mas ele diz: não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Pior do que a derrota, Davi está dizendo, é a chacota que eu iria sofrer por causa do teu nome. Então, é interessante, né? Ele está agora chamando o nome de Deus, dizendo: Senhor, é o teu nome, não é por mim. Se for por mim, eu até mereço, mas é o teu nome que está em jogo, é a tua promessa que está em jogo. Então, cuida do teu povo, Senhor, cuida de nós. A consciência de Deus e do inimigo é virtualmente a marca registrada de todos os salmos de Davi. As cargas positivas e negativas que produziram a força motriz dos seus melhores anos é a consciência de Deus e a consciência dos seus inimigos, diz Kidner. E aí tem uma declaração de Davi muito linda, né? Ele vai para o final agora, depois de um momento de angústia, como o salmo é curtinho, então a gente pode pular rapidinho. A confiança de Davi na misericórdia, na Hesed, no amor de Deus. Ele diz: eu, porém, a despeito de tudo isso, confio em teu amor. Eu confio. Davi, depois da sua oração, chegou a um lugar de confiança e de entrega. Olhos iluminados, confiança prevalecendo sobre os seus sentimentos. Lembra? Seus sentimentos legítimos ou ilegítimos, eles precisam ser colocados diante de Deus em oração. Lá é o lugar. Você pode ter razão, pode não ter razão. Seus sentimentos podem corresponder à realidade, como podem não corresponder à realidade. Você só vai saber levando-os diante de Deus. Orando os salmos junto com Davi, achando um lugar de empatia. Eu confio em seu amor. Desanimado, Davi não podia confiar na justiça divina. Mesmo duvidando, expressando sentimentos irreais ou reais, o ponto final é que Davi sempre podia confiar no amor de Deus. É assim.
confiando em seu amor, diz a música, não seremos abalados. Ele começa a sua oração como se pensasse que Deus nunca lhe daria um olhar gentil, misericordioso. Mas no momento em que ele se exercitou um pouco no dever, sua enfermidade vai passando. A névoa vai se dispersando e a sua fé vai se rompendo como o sol em sua força. Assim cita Spurgeon, falando de William Gurney. Que palavra, né? E aí no verso 5, verso 6 também, ele diz, por teu livramento me alegrarei, cantarei ao Senhor. Canta as suas orações, salmodia, hinos e cânticos espirituais. Olha, Davi ainda estava no reino dos sentimentos, tá certo? Tristeza, angústia, agora é sentimento, mas é alegria. Antes de tristeza, e agora alegria. Antes depressão, e agora alegria. O resultado de uma determinação do seu coração de levar toda a carga diante do Senhor. É isso que Jesus disse. Toma meu jugo, joga sobre mim. E aí, Davi, então, tem contentamento, alegria. Nós, em Cristo, fomos livrados do pecado do mundo e do inimigo. Então, nós temos, sim, por que nos alegrar. E aí ele diz, cantarei ao Senhor. Davi estimula o canto, a expressão plena do sentimento firmado na palavra do Senhor. É interessante, né? Que o pobre canta, os simples cantam, mantendo os maus pensamentos longe da mente e do coração. Eu me lembro, entrando no campus aí do Pedras e vendo aquele irmão soprando as folhas com aquela máquina, mas adorando e louvando ao Senhor bem alto, mais alto que o barulho da máquina. Davi foi da expressão à alegria, ou aliás, da depressão à alegria. Davi foi da expressão de tristeza à expressão de alegria, mas tudo acabou em cântico. Davi deixou de estar deprimido, de se sentir abandonado por Deus e passou a cantar de alegria quando seus sentimentos foram levados diante do altar. Muito importante. Com os olhos iluminados, Davi vê a bondade de Deus, porque ele é bom para mim, porque ele me tratou generosamente. Davi entende que Deus foi sensível com seus sentimentos, embora as pessoas não possam não compreender e não entender. Que coisa linda, né? Se apenas pensarmos nisso, cada pessoa nessa terra tem motivos para se alegrar, porque de alguma forma Deus tem sido bom para conosco, todos, né? Todos nós. Ele me tratou generosamente, diz o salmista. Que transição! No início do Salmo, Davi estava com sentimentos legítimos, mas fora da realidade divina. Aí ele acreditou que Deus o esqueceu lá no início, mas, na verdade, Davi estava se escondendo de Deus, né? Agarrado em seus sentimentos. Ele tinha problemas com Deus, consigo mesmo e com os outros, mas Davi agora podia ver a bondade de Deus. Antes que Deus ilumine os nossos olhos, devemos concordar que nós não vemos tudo. Então, questione os seus sentimentos, mas leve-os diante de Deus. Deus entende, Deus é empático. Precisamos perceber que nossos sentimentos, eles não nos fornecem informações completas e precisas, entende? Mas eu me sinto assim, eu acho que eu sou assim, acho que eu... Não. Coloca isso diante de Deus. Se fizermos isso e clamarmos ao Senhor, Ele vai iluminar nossos olhos e vai nos levar a um lugar de descanso, de paz, de afirmação da bondade e do amor incondicional de Deus. Então, Salmo 13, aprendendo a orar com os salmos, eu quero convidar você a abrir os salmos diariamente em oração, esbravejar os salmos, e você vai ver Davi querendo a morte dos seus inimigos, Davi zangado com Deus, Davi dizendo coisas e colocando seus sentimentos para fora, mas olha, aquilo já era uma expressão de cura, quando você assim o faz diante de Deus. Então, Senhor, ensina-nos a orar, e que o conteúdo da nossa oração seja autêntico, como autêntico foi Davi diante do Senhor. Desespero, dependência e declaração. Eu confio em teu amor, Senhor. Sentimentos. É importante você conhecer suas reações e suas emoções.
Reconheça e aceite suas reações e suas emoções. Isso é o que chamam de inteligência emocional. Percebe como você reage às coisas? Percebe como as pessoas falam e dizem coisas e como as notícias mexem com seus sentimentos? Como o medo, o desespero, a depressão, como essas coisas vêm na sua vida e lhe jogam para o chão. Então, por favor, conheça bem esses seus sentimentos, mas, acima de tudo, os coloque diante do Senhor, pedindo como Davi, que ilumine o seu coração e seus sentimentos. Aprenda a distinguir os bons e os sentimentos ruins, não é? Saiba prever a possibilidade de se sentir mal, então procure evitar tais sentimentos ou tais gatilhos que vão acionar esses sentimentos. Aprenda a comunicar os seus sentimentos, reconhecendo os sentimentos dos outros, apreciando os seus próprios sentimentos, ira ou alegria, são coisas que podem bloquear a comunicação, inclusive dentro do relacionamento conjugal. Seja um bom ouvinte, né? Fale com pessoas confiáveis e capazes de avaliar. Prepare-se para ser mal compreendido e não reaja, mas, acima de tudo, fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Seja autêntico na presença do Senhor. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando, Senhor? E no final ele diz, eu confio em teu amor. Então essa é a palavra que eu tenho para deixar para essa semana abençoada. E amanhã de manhã nós estaremos orando com o Daniel e a Jaque, das 6 às 7. Nós teremos uma semana abençoada, à noite o CR, quarta-feira o Mais Bíblia, e nós vamos, sexta-feira que vem, ter um momento também igualmente precioso. Nós vamos ter na Semana Santa a Páscoa à cidade, oração também em vários lugares. Se preparem, que vai ser um momento arrebatador na vida desta cidade, mas também na sua vida. Mas hoje eu deixo essa palavra com você. Aprenda a orar os salmos, orar com os salmos, orar tal qual o salmista, colocando a sua alma, seus sentimentos diante de Deus, sem nenhuma prevenção. Ele entende, ele sabe, ele compreende. Legítimos ou ilegítimos, quando você entra na presença de Deus, a iluminação do Espírito Santo vai trazer os seus sentimentos à realidade de Deus. Eles serão ajustados, suas expectativas, suas reações serão ajustadas. O Senhor há de cuidar de você. E que isso também nos faça sensíveis aos sentimentos dos outros, ajudando-os não a se adequarem à nossa forma de ver, mas a se adequarem à palavra de Deus, e assim a gente pode orar com essas pessoas, compreendendo e levando-as à presença de Deus. Que Deus os abençoe, que o Senhor lhes dê entendimento e coragem, intrepidez, transparência para ser você mesmo. Grita, chora, como eu fiz essa semana. Senhor, eu não aguento, tem tanta gente morrendo. Faz alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa em nome de Jesus. Até que o Senhor vem e acomoda, e confronta, e resgata, e aí o nosso sentimento volta no lugar em adoração ao Senhor, recitando os salmos ou cantando os salmos para a honra e glória de Jesus. Deus os abençoe. Vamos adorar porque Ele continua sendo bom. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, que palavra. Queremos lembrar isso, então, que Deus continua sendo bom diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Essa palavra chegou para alimentar a nossa fé, para fazermos mais confiantes em Deus. Então, obrigado, pastor. Deus te abençoe. Então, vamos declarar juntos aí da sua casa. Ergue a tua voz, abre a tua boca e vamos declarar: Tu és bom, Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, e que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom,
continua. E Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Vai lá, Ju. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, Até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Canta isso aí na tua casa. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom. E Ele continua, continua, continua. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom. Ele continua, continua. E que Ele continua sendo bom. Nas circunstâncias difíceis, nas circunstâncias ruins, Ele continua sendo bom. Ele continua. Aleluia. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Vamos terminar cantando, declarando que a nossa força está nele e vem dele. Te alegra aí, querido, na tua casa, e que Deus renove a tua esperança em nome de Jesus. A minha força és, refúgio e fortaleza, eis a razão do meu cantar. É rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos e não me sinto mais sozinho, a tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Vamos juntos. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Eu aprendi em teus caminhos e não me sinto mais sozinho, a tua paz. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, eu posso, aleluia.
descansar. Aleluia, aleluia. Posso confiar. Oh, 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 oh. Deus te abençoe.